Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre transporte alternativo. E neste momento eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários o que vem na cabeça de vocês quando ouvem isso, transporte alternativo. Quais modos de transporte vocês pensam e o que é exatamente o alternativo. Bom, eu sou a Gláucia Pereira, aqui é o canal da Multiplicidade e aqui a gente fala de pesquisas e dados em mobilidade urbana. O que me trouxe aqui hoje para falar sobre esse tema foi um debate que eu tive semana passada na Escola da Cidade. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. É um debate muito interessante que vale a pena assistir. E por um breve momento se falou da bicicleta como uma abre aspas, alternativa. E se não é para todo mundo, se é para todo mundo, se mobilidade a pé é para todo mundo, enfim. E aí eu quis trazer esse tema aqui para vocês. Então, uma coisa importante dizer é que aqui na Multiplicidade a gente faz a pesquisa justamente para ser isenta, mas a gente sabe, a gente tem que entender que do ponto de vista de pesquisa, ciência, sempre tem uma influência de quem está pesquisando. Então, o meu objetivo com o vídeo de hoje é fazer vocês entenderem que por mais que você tenha uma ideia na cabeça, por mais que você tenha talvez um ativismo, você sempre tem que pensar a pesquisa de uma forma que não vá interferir nos resultados. E a partir daí, você sempre tem que pensar, então, o que seria esse alternativo e quais valores seus você está trazendo para essa pesquisa e se esses termos fazem sentido ou não. Então, para não falar de achismo, eu entrei no catálogo de teses da CAPES e joguei lá, entre aspas, transporte alternativo. Vamos ver o que vem. Vieram dois tipos de teses, basicamente, teses de dissertações, né? Bicicleta como uma alternativa a esse sistema que existe aí, e um outro, um grupo grande de teses também, falando sobre regulamentação de transportes por vans, ou seja, transportes alternativos ao sistema de transporte público oficial do governo, né? Então, esses seriam os sistemas que as pessoas entendem como o transporte alternativo. Bom, o que tem em comum, então, entre a bicicleta e os transportes alternativos por vans? Tem essa luta contra o status quo. Ela tem esse posicionamento sobre algo que é uma alternativa em relação ao que está dado, tá? E aí a gente volta e se questiona o ponto da Política Nacional da Mobilidade Urbana nisso, porque pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, os modos ativos e coletivos deveriam ser os priorizados, né? Eles deveriam estar aí no topo da pirâmide, né? Você deveria priorizar esses modos e, teoricamente, isso deveria começar a ser uma coisa mais natural. Então, pessoas podendo usar cada vez esses modos. E aqui a gente tem que parar para pensar no alternativo no sentido de quem pode usar o modo de transporte que é alternativo. Então, no caso da bicicleta, você precisa ter uma condição viária de usar essa bicicleta, você precisa saber usar a bicicleta, você precisa ter a bicicleta, né? Enfim, você precisa ter acesso a ela para conseguir usar essa bicicleta, fora todas as condições de segurança viárias, em alguns lugares mínimas, né, para você conseguir usar. E o sistema alternativo de transporte coletivo nas periferias, esse nome alternativo tem um viés aí que não necessariamente é uma alternativa para as pessoas que moram nessas regiões mais periféricas que tem esse tipo de transporte. Às vezes o transporte oficial não chegou lá. Então, quando você chama esse tipo de transporte de alternativo, você está, de alguma forma, forçando esse olhar do governo, mas não necessariamente entendendo, de fato, o que aquelas pessoas estão vivendo. Então, tem essa questão aí do alternativo para quem, tá? Esse é um vídeo que fala de pesquisa, mas traz reflexões mais filosóficas e mais humanas sobre o que a gente coloca nas pesquisas e como isso molda a quantidade de dados e os entendimentos que a gente vai tendo sobre essas coisas. Para isso, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é da pesquisa Origem e Destino de São Paulo. Ela volta de novo aqui no canal,
A pesquisa Origem e Destino de São Paulo tem, e eu acredito que em outras regiões metropolitanas também tem uma questão, que quando a pessoa responde se ela fez a viagem a pé ou de bicicleta, tem uma questão extra que pergunta para esta pessoa por que ela escolheu ir a pé ou de bicicleta. E aqui fica uma dúvida de quem faz pesquisa, que é, primeiro, por que só quem vai a pé de bicicleta e tem que responder esta questão? Será que é porque quem planejou a pesquisa entende esses dois modos como modos alternativos? Segundo, o que isso conversa com a Política Nacional de Mobilidade Urbana? Porque se o a pé e a bicicleta deveriam ser os modos mais priorizados, e por serem modos que usam a própria energia do corpo para se deslocar, são modos mais naturais, principalmente o a pé, né, que você simplesmente anda a pé, por que alguém teria que justificar o motivo de ter andado a pé? Entende? Sim, porque, veja, não faz muito sentido. Eu poderia também fazer essa mesma pergunta para quem anda de ônibus, ou para quem anda de metrô, ou para quem anda de carro, certo? Porque você parte de um princípio quando você faz esse recorte que você está escolhendo quem sabe verbalizar e racionalizar o motivo de ter escolhido aquele modo de transporte, como se aquilo realmente passasse por uma decisão racional do que é alternativo, do tipo, eu fiz esta opção porque ela era uma alternativa para mim e eu tenho esses motivos racionais, que aí passa de novo por essa questão do que é alternativo e quais opções realmente eu tenho, né? E uma outra coisa, então assim, para quem trabalha com mobilidade ativa, essa pergunta é legal, porque você fala, poxa, incluíram mobilidade ativa aqui na pesquisa Origem e Destino, dando uma certa atenção para pedestres e ciclistas, tentando entender por que eles escolheram esses dois modos de transporte. Mas por outro lado, você pergunta, por que não estão perguntando para quem tem que se justificar de escolher os outros modos? Será que quem usa os outros modos de transporte, como ônibus, ou motocicleta, ou automóvel, ou metrô, essas pessoas não deveriam se justificar, ou será que elas estão tão dentro do status quo que elas mal conseguem justificar? Enfim, e para finalizar, como que a gente vai sair disso tudo e tentar fazer as pessoas entenderem que a pesquisa, ela sempre tem esse viés, a gente tem que tirar esse viés para sermos boas cientistas e bons cientistas, entende? Assim, a gente tem que ficar atentas e atentos a essa questão do que é ser alternativo, quais são as alternativas que as outras pessoas realmente têm e como isso vai moldar as nossas questões e as nossas conclusões, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.